Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Francisco e hoje vou fazer um vídeo diferente. Vou falar de fitas de LED. Existe muita gente que tem dúvidas sobre este assunto, não sabe qual é a fita mais adequada que tem de comprar ou porque acha que fez uma boa compra e talvez não foi a mais adequada porque quando vai ligar não é aquela fita que estava à espera. Eu vou falar aqui alguns aspectos importantes que tens de ter em consideração quando fores comprar uma fita LED, ok? Portanto, as fitas LED já não é novidade no mercado, existe muita variedade de LEDs, vou-te falar o tipo de LED, vou-te falar o grau de proteção, vou-te falar a quantidade de LEDs que as fitas têm, também quero falar sobre o corte da fita, existem pontos adequados para cortar, quero também falar sobre o assunto de voltagem e a amperagem que a fita necessita, vou falar alguns modelos de fita, além destes aqui que já estás a ver, modelos muito top, engraçados. Portanto, vamos começar pelo tipo de LED existente. No mercado existem vários tipos de LED, mas eu vou-te falar dos mais comuns. Existe a fita 3528, que é esta aqui, a fita 5050 e existe também a fita 5630 ou 5730. Existem estas duas versões, esta aqui é 5630. Depois também tem outros tipos de LED, o 2835, o 4014, o 3014, o 3030, são menos comuns no mercado, portanto não vou estar aqui a falar, vou falar mesmo dos LEDs mais comuns. A primeira diferença que tu vês é o tamanho, exatamente. O que é que quer dizer o 3528 ou 5050 ou 5630? Exatamente é o tamanho do LED, o tamanho vai influenciar a iluminação que a fita dá, como também o consumo energético que ela gasta. A fita a 3528 é mais usual por ser a mais barata, aquela que dá uma luz boa para o preço que é, geralmente, e as pessoas compram. Depois temos esta aqui, também é o 5050, esta aqui dá muito mais luz, também gasta muito mais, e depois tem esta aqui que também dá uma excelente luz. E estes aqui eu vou ligar para também veres a diferença de iluminação. Como podes ver, já dá para entender que a 3528 em relação às outras duas fitas é aquela que dá menos intensidade de luz, portanto dá para notar, sendo que a 5050 e a 5630 têm cores diferentes. Pelas especificações desta fita diz que ela dá mais luz em relação às 5050, mas dá para ter uma noção que a intensidade de cada fita. Estas são fitas de uma cor, as fitas multicolores, que foram muito famosas e ainda são, não é? Já não é tão usual como inicialmente, mas são bonitas de ver. Tem dois tipos de fita, elas são o mesmo LED, o que muda é a quantidade de LEDs. Portanto, eu vou ligar, esta fita 5050 multicolor tem 30 LEDs por metro, para veres que a quantidade de LEDs também vai influenciar na luz. Quanto mais LEDs, mais luz vais ter, dá outro ar completamente diferente. São fitas iguais, multicolores, a única coisa que muda é a quantidade de LEDs. Outro ponto importante que eu quero falar é que quando fores comprar a fita, tens de ter em conta o grau de proteção. Okay? Isto é bastante importante, que às vezes há pessoas que não têm noção que existem fitas com proteção e sem proteção, ok? Portanto, existem fitas com proteção que geralmente têm um IP67 ou IP65, são estes dois graus que se encontra de proteção, e também uma fita sem proteção, que geralmente estas aqui que eu tenho aqui à frente são sem proteção, que tem um IP20. É uma fita que não tem silicone. Geralmente as fitas de proteção têm uma camada de silicone, como podes ver, esta é uma fita sem proteção, não tem nenhuma camada de silicone, geralmente é uma camada de silicone transparente. E esta aqui é uma fita com silicone, como podes ver, se reparares, notas que tem uma camada de silicone por cima, dá um outro aspecto à fita até. Tenho aqui outro exemplo de fita com silicone, que é uma fita 3528 com silicone, assim, digamos, dá outra resistência mesmo à própria fita. Outro fator que eu quero falar é a quantidade de LEDs na fita. Existem fitas com 30 LEDs por metro, existem fitas com 60 LEDs por metro, existem fitas com 120 LEDs por metro, outras com 144 LEDs por metro. Para tu veres,
Existe muita variedade de fitas e isto vai mudar também o preço. Imagina, esta fita aqui de 3528 é de 60 LEDs por metro. É um LED mais pequeno, portanto cabe mais LEDs. Ao final isto geralmente vem ao rolo de 5 metros, tem 300 LEDs em 5 metros. Esta aqui geralmente o mínimo que encontras é 30 LEDs por metro, que dá 150 LEDs ao final de 5 metros. Esta aqui, por exemplo, é de 60 LEDs por metro. Tem 300 LEDs. Este ponto também é bastante importante quando fores comprar. Se queres muita luz, se queres pouca luz, através disto vais ter noção. Quantos mais LEDs, mais luz vais ter, certo? Mas também vai ser maior o consumo. Outro ponto importante que eu quero falar é sobre o corte na fita. Há muita gente que tem medo de cortar as fitas. Elas não ferram, ok? Portanto, existem pontos na fita, as próprias fitas indicam onde é que deves cortar, ok? Portanto, não tenhas medo de cortar, tens de cortar ali, onde está aquele risco, tens de cortar. Não podes cortar nem aqui, não, tem de ser naquele sítio onde eles indicam. Se cortares aqui, acabou. Uma parte da fita deixa de funcionar, ou pelo menos estes 10 cm. Esta fita é cortável em 10 em 10 cm, mas existem fitas que pode ser cortado em 5 em 5 cm. Por exemplo, esta aqui. Geralmente as medidas ou é 5 em 5 cm, 10 em 10 cm e também há outras fitas que é cortada LED a LED, mas essas são modelos mesmo especiais que eu vou-te mostrar daqui a pouco. Algumas fitas até têm uma tesourinha desenhada e tudo, para tu não teres dúvidas. Outro ponto importante que eu tenho de falar é sobre voltagens. Há muita gente que também não sabe qual é a voltagem e a amperagem certa para a fita em questão. Existem fitas de 5 volts, existem fitas de 12 volts, existem fitas de 24 volts, ok? E depois existem outras fitas que podes ligar diretamente à corrente. O primeiro ponto que tens de ter em atenção é sobre a voltagem, não é? A voltagem mais usada é de 12 volts. Neste caso, estas aqui são de 12 volts. Também precisas saber da amperagem, porque a amperagem é a capacidade do transformador tem para alimentar a fita. E há muita gente que não sabe qual é a amperagem, digamos. É fácil. Tens de saber o consumo que a fita tem. Sabendo isto, tu consegues chegar à amperagem. Para saberes os watts que isto consegue alimentar, basta calcular voltagem vezes amperagem. Vai-te dar os watts. Depois já sabes qual é o transformador mais adequado. De 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Existem muitos transformadores. É só saber adequá-los para o teu caso. Pronto, por fim, queria-te falar também de alguns modelos de fita LED. Já estás a ver alguns. Estás a ver esta, como esta, são fitas todas diferentes, basicamente. E depois tem estas aqui, que são engraçadas, já são RGB, já não são iguais, esta é só de uma cor, esta é multicolor. Mas existem outras fitas RGB muito engraçadas, são fitas que têm um chip integrado nelas e que dá para fazer umas brincadeiras mesmo top. A primeira fita que eu quero te falar é sobre esta aqui, foi uma das primeiras a sair ao mercado. Portanto, tu vês aqui o chip, ela está aqui o chip, e ela é controlável em 3 LEDs. Cada chip consegue controlar 3 LEDs. Enquanto as fitas tradicionais, tu colocas uma cor, ela dá-te por toda a fita a mesma cor, estas não. Estas aqui consegues controlar, em 3 LEDs tem uma cor diferente, consegues fazer isso. Além desta fita, existem outras fitas muito parecidas. Existe o APAS 104, que também é muito fixe. E depois também existe o modelo WS2811, também é mesmo top. E depois também tem o WS2812B, que é uma evolução do 2811, que eu tenho aqui até um exemplo para te dar. Portanto, é esta fita aqui. Esta aqui consegues controlar LED a LED. Cada LED consegue reproduzir uma cor. É mesmo brutal. Eu vou metê-la a funcionar para tu veres. E esta aqui é uma fita de 30 LEDs por metro, ok? Eu só tenho aqui meio metro porque foi uma amostra que uma empresa me mandou. Estas fitas já são a 5 volts e dão uma luz muito top mesmo. São uma luz muito mais brilhante, mais nítida. É mesmo top. De fascinar. O preço é que é um pouco caro, porque estas fitas são bastante caras, porque esta fita consegues fazer ecrãs de LEDs. Esta aqui consegues fazer ecrã de LED a LED, é um pixel, cada LED é um pixel, basicamente. Consegues fazer, e depois existem
Esta é de 30 LEDs por metro, existe de 60 LEDs por metro, existe de 144 LEDs por metro. É top. Eu vou-te mostrar já, só vou ligar aqui o transformador. Eu já liguei. Isto é o controlador, isto é um mini controlador, dá para o desenrasco. Portanto, eu vou-te ligar para tu teres a noção. É mesmo top. Esta fita é mesmo top. Neste programa que a fita tem, o LED vai 1 a 1. A fita de 60 LEDs por metro. É a mesma fita, mas tem mais LEDs por metro. E eu agora vou-te mostrar a fita de 144 LEDs por metro. 144 LEDs. Estás a ver que bicho é este? 144 LEDs por metro. Isto aqui quase nem tem espaço completo para poderes cortá-la. Estás preparado? 1, e 2 e 3. Bom, eu hoje vou ficar por aqui, meus amigos. Espero eu que tenhas gostado deste vídeo. Espero que tenhas entendido o básico de quando fores comprar um LED, que tipo de LED vais querer, a quantidade de LEDs que tu vais querer, se queres com proteção ou sem proteção, a voltagem para não te enganares ao ligar, porque senão podes queimar a fita. Meus amigos, já sabes, se gostaste do vídeo, mete um like, subscreve no canal e se tiveres alguma dúvida, alguma questão sobre este assunto, é só dizeres que eu respondo, ok? Eu hoje vou ficar por aqui e até uma próxima.